Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Nesse momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que seja depositado o remédio necessário ao seu tratamento. Hoje vamos iniciar o nosso tratamento com a leitura da mensagem número 174 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, editora FEB, com o título Mãos Estendidas, que fala sobre uma passagem retratada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E nosso irmão Emmanuel faz o seguinte comentário: Em todas as casas de fé religiosa, há crentes de mãos estendidas suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Não seremos todos nós, encarnados e desencarnados, que algo rogamos à providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca? Presos ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro. Aquele conta com a evidência social de improviso. Aquele outro exige a imediata transformação das circunstâncias no caminho terrestre. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura. Devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o desejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. A lição é expressiva para todos os templos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes felicidades, ouro, prerrogativas. Aprende a receber-lhe a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Que assim seja. Agora, após a leitura dessa linda mensagem, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para nosso Mestre querido, vamos fazer a rogativa segunda de Emmanuel, contida no livro A Luz da Oração, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos,
editora Clarim, que diz: Senhor Jesus, associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rogamos a bênção de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Dá-nos consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica diante do mal que nos conclama a perturbação e faze-nos despertos na construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo dentro da renunciação que nos ensinaste. Apaga em nosso pensamento as lavaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio, serenidade e diligência no bem toda ofensiva da leviandade, da violência e do ódio. Instila-nos a coragem de esquecer tudo o que expresse inutilidade e aviva-nos a memória no cultivo dos valores morais indispensáveis à edificação de nosso futuro. Mestre, não nos deixes hipnotizados pela indiferença, que tantas vezes tem sido o nosso clima de invigilância pessoal em tua obra de luz. Que a fraternidade e a ordem, a compreensão humana e o respeito recíproco nos presidem a tarefa de cada dia, em teu nome, na execução da tua divina bondade. São os votos que repetimos de todo o coração, hoje e sempre. Assim seja. Passemos agora para a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Buscai e achareis. Itens 1 a 4. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Tradução de Guilom Ribeiro, editora FEB. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e àquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede o pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição,
que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente, com os elementos primitivos tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos,
e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que assim seja. Agora, para darmos prosseguimento ao nosso tratamento, deitemo-nos numa posição confortável e deixemos que nossos braços descansem ao lado do corpo. Vamos agora trazer a consciência para o nosso corpo, enquanto nos acomodamos e começamos a relaxar, nos desprendendo das tensões deste dia. Agora, você que está nos ouvindo, feche os olhos e tire um momento só para perceber como é a sensação de parar tudo ao final do dia, deixando de lado as coisas que aconteceram no dia e fazendo uma pausa nas atividades que ocupam a sua mente. Agora leve sua atenção para a respiração reconfortante, notando o ar que entra no seu corpo e sai. Perceba se a respiração está profunda ou superficial, curta ou longa, acompanhando a respiração desde o início de cada inspiração até o final de cada expiração. Quando você expirar, deixe seu corpo ficar mais pesado, sendo cada vez mais acolhido por sua cama. Agora que sua mente está um pouco mais sossegada, visualize a imagem serena do Mestre Jesus entrando em seu quarto e vindo em sua direção com os braços abertos. Ele se aproxima de você vagarosamente e te abraça. Te envolve num abraço de conforto e paz, com todo o amor. Em meio a essa sensação de acolhimento, ele sussurra em teu ouvido: força, meu irmão, eu estou contigo. Não desanime, o Senhor te sustentará. Nesse instante, uma imensa paz te invade a alma e você compartilha com ele as suas dores, suas imperfeições e dificuldades. Envolvido nesse ambiente de ternura e compreensão, você se sente amparado e fortalecido para realizar as mudanças necessárias para a sua melhoria. Nesse momento, se aproximam os trabalhadores da seara de amor e luz, que nesse momento irão fazer uma limpeza em todo o ambiente.
retirando as energias deletérias, os miasmas, acolhendo e encaminhando para tratamento os nossos irmãos infelizes. Agora eles iniciam o tratamento em você. Lhe dão um passe magnético revigorante que percorre todo o seu corpo, da cabeça aos pés. E agora concentram as energias salutares na área mais sensível do seu corpo, naquela que reclama maior atenção e cuidado. Sinta a energia divina percorrer o seu corpo e inundar a sua mente, te tranquilizando e te trazendo paz e harmonia. Respire profundamente. Sinta a presença amorosa do nosso Mestre Jesus a te confortar e de seus trabalhadores do bem a te amparar. Aproveite esse momento de comunhão divina. Apenas respire e relaxe. Se sentir sono, não resista. Pode dormir. Aproveite esse momento de descanso e de tratamento. Esse momento é só seu, dedicado a você e à sua melhoria.
Agora, chegando ao final do tratamento da noite de hoje, queremos te louvar, nosso Senhor Jesus, e agradecer a toda a equipe espiritual pelo tratamento realizado em nossos corpos, pela fluidificação de nossas águas e pelo clima de paz e harmonia em nossos lares. Te suplicamos humildemente, Senhor, que nos fortaleça, nos intuindo a persistência para continuarmos nosso tratamento. Nos inspire fortaleza para fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos e, assim, realizarmos pouco a pouco as mudanças necessárias para a nossa melhoria.
Senhor, nos ensina a mantermos a fé e a serenidade necessárias diante das dificuldades do dia a dia e a suportarmos, sem murmurar, as adversidades. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de harmonização para tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente em mais uma semana de trabalho e estudo. Nos vemos na próxima sexta-feira, se assim Deus permitir, em que em nossas vidas haja paz, haja luz, haja Deus. Um abraço fraterno e até lá!